Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Beijo no coração. Sinta-se em paz aqui na minha casa. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que caiu um pouquinho no esquecimento, mas eu acho que é bom a gente estar relembrando certas coisas. Principalmente porque o mundo vai continuar sendo mundo, mulheres vão continuar tendo filhos e é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre Maria Silva França. Essa menina, na época de 1997, ela tinha 28 anos e ela era casada com o senhor Francisco, que era um senhor muito mais velho do que ela, mas os dois se amavam, casaram e ele já tinha feito vasectomia. Então, ele desejava muito ter um filho dela. Apesar dele ter filhos com a ex-esposa, ele desejava ter um filho com ela. Foi justamente nessa época que ele encontrou no jornal um anúncio sobre o Dr. Roger. Eu escrevi o nome dele aqui para mim não esquecer direitinho. Roger Abdesalmi. Ele era um médico que estava em expansão, digamos assim, né? Tava na mídia, tava na fama, porque ele era um médico que ele era especialista em reprodução humana. Então, os dois ali junto viram uma chance deles terem o bebê. Então, eles foram, né, até a clínica dele, chegou lá, eles acharam uma clínica muito assim de estilo, uma clínica, um lugar, sabe, muito acolhedor, onde as decorações eram muito bonitas, um lugar muito rico, luxuoso, tinha plantas, tinha quadros lindos, jogo de sofá, a recepcionista eram as pessoas muito educadas, tinha gente até barman que passava com um carrinho oferecendo água, café, champanhe, sabe? Na entrada do local onde era a clínica tinha segurança. Então, eles acharam ali que era uma coisa séria, né? E conversaram com o médico. Então, o primeiro encontro que eles tiveram com esse médico, eles foram muito bem tratados, eles foram orientados. Então, o médico perguntou para eles, né, coisas sobre a vida deles, sobre digamos assim, a árvore, né, genealógica deles, fez várias perguntas. Nesse mesmo dia, a Silva fez os exames para ver se ela era apta a ter, né, um embrião, né, ser fecundado. Então, ali foi logo visto que ela era uma menina saudável, a saúde dela era 100%. Então, o Roger, né, garantiu a ela que ela teria todas as condições de ter aquele filho que o Francisco queria e ela também queria, né? O filho. Então, ali eles foram orientados a quanto era o pagamento do tratamento que ela ia fazer. Logo assim, de cara, ele já falou com ela que o tratamento era feito em dólar, ele não dava nota fiscal. Então, na época, mais ou menos, era 3 tentativas que eles iam ter, né, de fecundação. E ali eles, já de cara, já foi tirado deles, na faixa, era 8 mil dólares. Na época, era equivalente a 40 mil reais. Então, eles já saíram dali todos felizes, porque era garantia deles ter o bebê deles. Então, esse médico, ele não era, assim, como hoje a gente tem a rede social, onde todo mundo sabe de todo mundo, onde pode pesquisar muito, né? Não, ele era um médico que era através do jornal, através da televisão,
não tinha muita divulgação do que era ainda esse embrião. Mas ele era um homem que você chegava na sala dele, né, na clínica dele, e você via várias fotos de criança que dizia que era ele que tinha fabricado, vamos dizer assim. E ele passava uma impressão para os pacientes de ser um homem muito sério, né? Que ele tinha conhecimentos assim mirabolantes, ele sabia tudo sobre tudo e eles ficaram encantados. Não, vamos fazer mesmo. E logo já fizeram o pagamento e eles não receberam nota fiscal. Por aí ele já devia ter desconfiado, né? Que ele não dava nota fiscal. Primeiro, gente, a nota fiscal, principalmente quando você vai no médico particular, você tendo a nota fiscal, é descontado no seu imposto de renda. Mas ele não, ele alegou ali que ele não dava nota fiscal, ele não dava nenhum papel para garantir o serviço dele. A palavra dele bastava, ele era um semideus, né? Ele sabia de tudo. Então, eles confiaram nele, porque ele tinha uma lábia muito boa. Pra frente eu vou falar sobre isso, que eles confiaram nele piamente. Já saíram dali com todo o tratamento pago, que havia, além desses exames que eles tinham que fazer, a Silvia ia ter que tomar uns hormônios, e esses hormônios ele falava que só ele tinha, só ele que vendia, só ele que sabia, né, do tais hormônios, e ficou decidido, pago ali. E, na verdade, ele era experiência com as pessoas, sabe? Mas esse casal, né, naquela fé de ter o filho, eles começaram a frequentar a clínica. Gente, essas coisas, inovações, elas têm que ser aprovadas pela Anvisa. Igual nós passamos por esse momento agora dessa pandemia. Então, as vacinas, elas foram feitas rápido e tal, mas teve que passar pela Anvisa. E ele não passava. O que ele falava, todo mundo acreditou. Então, os hormônios que ela usava, que era indicado, né, que foi indicado para ela, era para estimular ela a produzir óvulos, né? E esses hormônios, primeiramente, era aplicado na perna, depois de um certo tempo passava a aplicar no músculo, né? Depois era um adesivo que usava e era um medicamento, um tratamento muito caro mesmo. Então, ele falou assim, ó, nós vamos fazer, né, a fertilização e eu vou ficar com você até 3 meses para me ver o desenvolvimento do feto e tal. E de 3 meses para lá você pode arrumar um ginecologista da sua preferência, ter o parto lá e tudo. Só que nós vamos ter uma comemoração aqui, 5 anos que eu tô nesse ramo. Então aqui vai vir o Pelé, que eu acho que o Pelé teve, né, lá também. O Leonardo, do Leonardo, ele teve, né, o sêmen lá guardado, ele mais a esposa, porque na época ele estava com câncer. Então tinha pessoas famosas que, assim, estimularam mais eles a confiar nesse médico. A Silva relata que ela ficou perturbada com o Roger quando ele começou a explicar como era, assim, algumas coisas incomodou nela. Eu vou falar as coisas depois que ela ficou incomodada com ela. Então ela fez o tratamento, chegou o dia dela colher, né, os ovos e tudo, ela passou mal 2 dias antes, né, muito mal mesmo, ela teve que ir pra lá e a barriga dela inchou, ela teve dores muito fortes, ele atendeu ela e deu ela um remédio que eu não posso dizer o nome, então ele falou com ela que não, que era normal aquilo acontecer, porque cada caso era um caso, cada pessoa é uma pessoa e tinha jeito, né, diferente de reagir aos hormônios. Mas depois ela descobriu o porquê que ele queria tantos óvulos dela, né?
Então, ela chegou o dia dela ir fazer a inseminação, né? Ela foi, ela conta que era uma sala, um ambiente onde estava ela, o anestesista, mais um médico e o doutor Roger, e tinha assim tipo uma vidraça, aonde a filha do doutor Roger, assim que era recolhido o óvulo, ela já ia ali tratando para ver qual o óvulo melhor. E no mesmo dia o marido dela também foi para fazer o recolhimento dos espermas, né? Então ela teve uma anestesia. E aí eles deram ela uma anestesia, assim, não tão geral, mas uma anestesia onde ela custava voltar. Ela estava em si, mas não estava muito em si. Mas na hora do tratamento mesmo, eles começaram a fazer a asepsia dela, né? A fazer a limpagem e tudo, porque medo de contaminação, essas coisas assim. Então, o médico, ela perguntou por que ela tinha que tomar uma anestesia geral, assim, daquela maneira. E ele explicou que o jeito de recolher os ovos era muito evasivo, então machucava e ela tinha que permanecer na mesma posição, ela tinha que estar relaxada, e deu ela todas as explicações, e ali ela aceitou as explicações, e assim foi feito o colhimento dos óvulos dela. Aí, quando eles acabaram, uma enfermeira chegou perto dela e chamou ela pelo nome, Maria Silvia. Diz ela que ela saiu da mesa, ela foi pro quarto, ainda meio andando assim, né, meio tropeçando, deitou na maca e ali ela adormeceu de novo. Por um instante, diz ela que teve a sensação de ter, assim, o Roger muito perto do rosto dela, sabe? Mas ela viu ele conversando, não entendeu o que ele estava falando e adormeceu de novo. Passado um tempo, o marido dela chegou, acordou ela. Aí ele conversou com ela, né, a dor que ele tinha sentido, porque ele não tomou anestesia, né, conversa de marido e mulher, falando sobre o tratamento, e ela falando que ela não sentiu, porque ela tomou anestesia, então ela não tinha visto nada. E ele falou, se ele tivesse de fazer aquilo de novo, ele ia querer também anestesia e tal. E falou, será que o doutor Roger vai vir aqui no quarto ou a gente já pode ir embora? Aí ela falou assim, não, a gente já pode ir embora, porque ele já teve aqui, né? No relance que ela teve lá, ela tinha visto ele. Aí, de repente, quem aparece? O doutor Roger. Aí, eles começaram a conversar lá e tal, aí ela pegou e falou com ele, foi, doutor, achei até que o senhor não ia vir aqui mais, porque você já teve aqui. Ele falou, não tive aqui. Ela falou, sim, teve, eu vi o senhor aqui. Aí ele usou, né, uma lábia lá, disse pra ela, não tive não. Isso é efeito da anestesia e tal, e etc. Acontece isso mesmo. Mas a última vez que nós nos vimos foi lá, na sala do acolhimento do óvulo. Agora você pode levantar, você pode colocar sua roupa e pode ir embora, vocês estão dispensados e depois vocês vão voltar para fazer a fertilização. Então ela estava com aquela, né, camisola que a gente usa no hospital, ela levantou. Quando o banheiro era muito perto, então quando ela chegou no banheiro, ela sentiu uma coisa escorrendo pelo ânus dela, sabe? Uma coisa gelosa assim tal, e ela ficou preocupada, né? Aí ela pegou e passou o papel higiênico e olhou que ela tem gosmento com um pouco de sangue. Ela chamou eles e falou, tanto com o marido quanto com o médico, olha que coisa estranha que tá saindo do meu ânus. Aí o médico falou assim, não, é porque a máquina que a gente usa precisa ser penetrada também no ânus e tal. E usou de um gabarito ali, que ele é muito bom de lábia, e assim ficou. Então a Silvia pegou e continuou fazendo o tratamento dela. Só que logo após esse acontecimento, ela teve uma infecção muito grave de urina, sabe? E ela voltou lá e falou, nunca tive infecção de urina e tal, e eu tô tendo muita ardência. Aí ele receitou para ela um medicamento, um antibiótico para ela ir tomando. Ela perguntou, mas doutor, esse antibiótico que eu vou tomar não vai fazer diferença na hora da minha inseminação? Falou, não, tá tudo bem, você pode ir tomando, né? Aí ela pegou a receita, comprou o remédio e foi embora para casa. Aí
logo em seguida, a inseminação do embrião foi feita com ela ainda tomando esse antibiótico para infecção de urina. E uma observação, gente, não lembra disso, que o pagamento que eles fizeram, né, desse tratamento, eles tinham direito a 3 tentativas, né? Então, nessa primeira tentativa que ela fez, ela não engravidou. Aí passaram mais alguns meses, ela pegou e foi e fez a segunda tentativa. Ela também não engravidou. Então, o Dr. Roger, naquela preocupação de médico excelente que ele chegou, chamou ela, chamou o esposo, chamou mais um médico e falou para ela, ó, deixa eu te falar, o certo de fazer a inseminação é colocar até 3 embrião, mas como você não tá dando certo e eu já tô ficando, né, preocupado, a gente pode tentar colocar 6. Aí ela, 6? Aí ele 6. Mas aí você corre o risco de ter 6 crianças. E como você é pequeno, seu corpo não vai aguentar isso, depois eu posso aspirar. Gente, eu posso aspirar os embriões que fecundar, que for a mais, eu posso aspirar. Nem aí ela se tocou que ela estaria tirando o filho dela, sabe? Mas a vontade era tanto de ter um filho e com um outro médico ali presente, como testemunha que tudo podia dar certo, eles nem pensaram 2 vezes. Não, então vamos fazer. E assim foi feito. Só que as 2 primeiras vezes que ela fez a inseminação, ele não disse muita coisa. Mas nessa terceira vez, assim que ele acabou de fazer a inseminação, ele já virou para ela e falou assim: ó, meus parabéns, mamãe, porque agora eu sei que você tá grávida. Com certeza você vai ter um filho. Ela falou, como assim? Né? Eu já fiz 3 vezes, não deu certo. E logo ela pensou, engraçado, não tá dando certo, mas no início ele falou que eu tinha uma saúde de ferro, que eu tinha um corpo propício para isso, que eu tava na minha melhor fase para ter um filho e tudo. E ficou com aquelas coisinhas na cabeça, mas o desejo de ser mãe era maior do que outra coisa. E assim foi feito, né? Colocaram nela esses embriões e ela ficou grávida. Ressaltando que ela continuou tomando remédio para infecção na urina, que a infecção da urina dela, ela nunca tinha tido, mas essa não passava. Aí, a passado um tempo, o médico ligou para ela e falou para ela, ó, parabéns, você tá grávida. Aí ali, ela e o esposo comemorou, a família toda comemorou, né? Vamos ter um bebê na família e tal. E a Silva não suspeitava de nada, né? Ela estava muito feliz ali. E assim ela permaneceu, né, feliz com a gravidez. Só que chegou a hora de fazer o primeiro ultrassom. Quando ela foi fazer esse primeiro ultrassom, o médico que estava fazendo o ultrassom ficou meio assustado, falou, peraí, eu vou chamar o Dr. Roger. Chamou o Dr. Roger, aí o Dr. Roger olhou o ultrassom, acendeu a luz do ambiente e disse para ela, olha, o feto já era para estar com o coraçãozinho batendo, já era para estar assim, assado e tal, e não tá. Então, o que aconteceu? Não deu certo a sua gravidez. Mas você não preocupa não, porque você vai ter uma menstruação, ele vai sair normalmente e tal, e você vai perder ele porque ele, né, não deu certo. Você pode ir embora para casa e esperar que vai ser, no máximo, vai sair assim, alguns pedaços maiores de sangue, mas nada que vai te deixar, assim, preocupada não. E ela foi muito triste para casa porque não tinha dado certo aquela gravidez. Passou dias, nada da menstruação dela descer. Ela foi no médico, voltou nele e falou com ele, ó, doutor, eu tô com uma viagem marcada, inclusive eu vou fazer uma viagem de avião e nada de acontecer nada com nada e eu preciso saber o que eu posso fazer da minha vida. Ele muito educado, muito cheio de coração, muito amoroso. Ele falou, vai fazer essa viagem. A maioria
Ele não falou essa palavra, mas acontece dentro do avião. Na hora que dá descarga, percebe que a menstruação desceu. E ela, como ela estava assim muito chateada, né? Ela ia fazer uma viagem para esparecer, para relaxar, para esquecer um pouco daquele momento que estava sendo triste na vida dela. Ela foi, viajou, voltou e nada da menstruação desceu. Aí ela voltou nele e falou: ó, doutor, não aconteceu nada até agora. Ele falou assim: não, vou te dar outro remédio aqui e agora com certeza vai dar certo. Porque você não pode ficar com essa coisa morta dentro de você e tal. Aí ela tomou o outro remédio e tal e nada de acontecer. Passou dias e dias e nada de acontecer. E a família começou a observar que a barriga dela estava crescendo, os seios inchando, tudo que uma mulher grávida, né? Eles estavam observando nela. Inclusive, ela conta que a enteada dela virou e falou com ela: não fica fazendo essas coisas que esse médico tá falando, porque você tá matando meu irmãozinho. E ela falou assim: não tem feto aqui mais, não tem, eu não tô grávida e tal. Aí ela voltou lá e falou com ele: ó, não tá dando certo. Aí ele falou assim: não, eu vou te dar um remédio que ele mesmo aplicou e agora você não vai sentir nada, vai ser só a menstruação, como não cresceu nem nada. E se caso isso não der certo, eu vou ter que fazer uma raspagem em você. Então, a raspagem é uma coisa mais invasiva, né? Às vezes machuca o útero, às vezes a mulher fica infértil. Então, ele disse: eu não quero fazer isso. Então, eu prefiro que isso saia normalmente, que seu corpo expulsa. E assim, ela foi, tomou o tal do remédio dele lá e voltou para casa. Passado exatamente 2 dias, ela começou a sentir umas dores, sabe? Umas cólicas. Aí ela ligou para ele e falou: doutor, acho que o remédio que você me deu tá dando certo porque eu tô tendo cólicas. Aí ele falou: então tá bom, então agora a gente não precisa preocupar. Só o que aconteceu? As cólicas começou a aumentar. As dores começou a aumentar. Ela chamou a mãe, né? Tinha empregada e ela começou a falar: não, a dor tá muito forte e tal. Não, vamos ligar pro médico. Aí ligou pro médico, o médico: não, é normal isso. E daí um pouco, a cólica, além de aumentar, ela começou a diminuir o espaço. Quem tem um bebê sabe que é assim que é as contrações. E aí começou a diminuir o espaço das dores. E ela foi tendo aquelas dores. E um momento ela saiu e foi pro banheiro. Quando ela chegou no banheiro, aconteceu que o feto desceu. E ali naquele momento ela ficou desesperada, porque ela viu tanto o embrião, com placenta e tudo. Então, quer dizer, ela realmente estava grávida. Ela estava esperando um bebê. O bebê ia nascer normal, né? E ele falando com ela que não, que ela não estava grávida. Então ela ligou pro médico, nervosa, o marido dela xingando, todos os dois bravos. E o doutor Roger, do jeito carinhoso dele, virou para ela e falou com ela: não vá, antes, né, de acontecer isso, que ele falou que ela estava sentindo as dores, ela falou: doutor, eu vou pro hospital, porque eu tô sentindo muita dor. Ele falou: não vai. Não vai para o hospital porque você pode me prejudicar. Espera que isso vai sair com menstruação. E ela não foi para o hospital. E quando aconteceu isso que eu contei do vaso, ela falou com ele. Era o meu filho, era um neném, era um bebê. Aí ele virou para ela assim, com um jeito carinhoso, e falou com ela: faz o seguinte para mim. Pega isso, coloca no pote de azeitona, maionese, né? Alguma coisa assim, com álcool, guarda na geladeira, porque já era à noite, amanhã você traz para mim. Ele é muito carinhoso, né? Diz ela que se sentiu muito revoltada ali naquela hora e ficou assim, sem pé e sem cabeça, muito nervosa mesmo, né? E passado os dias, ela voltou na clínica, porque quando ele falou ali que ia fertilizar ela com 6 embrião, ali naquele momento ele disse: se não der certo, eu vou ajudar vocês a ter um filho, né? E não vou cobrar nada por isso.
sabe? E eles voltaram ainda na clínica, gente. Eles voltaram depois de tudo que eles passaram. Eles voltaram. E ali eles começaram a conversar de novo e tal, etc. Quando ela perguntou para ele, falou, sou doutor, então quando é que eu vou começar a fazer de novo esse tratamento todo? Ele virou para ela e falou assim, a hora que você quiser. E já começou a preencher uma ficha lá e falou assim, só que agora vai ficar para vocês em 16 mil reais, né? Naquela época não era reais ainda, gente. O real entrou em 1996, 94. Então, naquela época ainda não era real. Então, vai ficar em 16 mil. Aí, ela falou assim, não, mas espera aí, o senhor disse pra mim que se não desse certo, o senhor iria fazer isso, que a gente não ia pagar mais nada. Ele falou assim, não, vocês não vão pagar o mesmo tanto que vocês pagou, mas vocês têm que pagar os hormônios, vocês têm que pagar isso, vocês têm que pagar aquilo. E ali o casal já ficou bravo com ele, já viu que ele já estava, né, passando dos limites. Eu já tinha brigado com ele há muito tempo, do jeito que eu sou, mas naquele momento ali que eles foram brigar com ele. Aí ele começou a falar que não, que o marido dela tinha um carro muito bom, que ele podia vender o carro e pagar o tratamento. Começou a falar com ela, se o marido não te ama, porque se ele te amasse, ele ia pagar o tratamento. E começou a colocar o marido contra a mulher e aquela coisa, aquela discussão ali toda. E quando ele viu que o casal estava muito alterado, muito nervoso, ele chamou o segurança e falou, eu vou chamar o segurança para tirar vocês daqui. Porque não dá para fazer do jeito que vocês querem. Resumindo, Silvia não teve de novo o tratamento. Silvia não pôde de novo conseguir, né, ai, meu pai, ter o filhinho dela que ela queria. E aquilo, ela entrou em depressão, ela passou por uns momentos muito, né, a gente mexe com a cabeça de qualquer mulher, mexeu com a cabeça da família inteira. Então, ali, não sei se é só esse motivo, ela e o esposo acabou se separando. E no momento, na época, diz ela que não sentiu vontade de levar ele na justiça, nem nada assim, sabe? Só ficou dentro dela. Deus vai fazer justiça. Deus há de fazer justiça por mim, sabe? Porque ela ficou debilitada, ela ficou muito fraca, tanto emocional, né? Psicologicamente, ela ficou muito fragilizada, vamos dizer assim. Aí, tem um fato interessante, que quando ele falou que ia pôr nela 6 embrião, ela perguntou para ele assim, doutor, mas se o senhor aspirar esses embrião, o que é que o senhor vai fazer com eles? Ele virou para ela e falou assim, vou descartar. Ela falou assim, mas descartar como? Porque, gente, é uma vida. Ele falou, descartar na pia, vou jogar fora. Sabe? Nem isso, eu acho que ela não... O desejo de ser mãe era maior do que a racionalidade. Ela não pensava, eles não pensavam, né? Aí, ela pegou e sobrou o embrião dela, que ela podia, né, ser fertilizada de novo. Ele pegou e falou para ela que ia descartar da mesma maneira, jogar fora. E não é assim que acontece, gente. Não é assim, sabe? Quem mexe com hospital, a gente que é leigo, né? Que a gente vai no posto de saúde, a gente sabe que tem um lugar do lixo ali para jogar o resíduo, o resíduo que foi usado até por curativo. É jogado num lugar separado, as agulhas, tudo é jogado num lugar separado, não é descartado assim, jogado na rede de esgoto, né? Então, ela pegou e ficou sem o marido, sem o casamento, sem o filho. E ela, na cabeça dela, ela não sabia, ela nem imaginava que ele estava cometendo um crime. Foi quando ela viu na televisão uma pessoa que havia denunciado ele, mas não por esse motivo dela, que havia denunciado ele por abuso, entendeu? Quando ela viu na televisão que essa mulher estava denunciando ele por abuso, vocês lembram lá no dia que ela foi tirar os óvulos,
que ela achou aquela coisa gosmenta no ânus? Pois bem, aí a ficha dela caiu. Que aquele relance que ele disse que ele não tinha ido no quarto, que ele não tinha, que aquilo era efeito da anestesia, aí ela entendeu que naquele dia ela tinha sido abusada. Então ela foi no médico, porque a infecção urinária dela não sarava, não passava. Então ela foi no ginecologista e o ginecologista disse para ela que a infecção urinária dela, ela estava com aquela infecção, porque o que acontece? Tinha havido a penetração anal e depois vaginal. Então ela tinha sido abusada 2 vezes e nem passava pela cabeça dela. Então aquela infecção foi tratada, ela teve que gastar muito para tratar aquela infecção, né? Então esse médico, ele foi descoberto, ele foi para a mídia, muitas pessoas talvez lembram que ele fugiu para o Paraguai, né, quando decretaram. Eu acho que ele foi preso primeiro, liberou ele, depois ele fugiu, aí encontraram ele no Paraguai, trouxe ele de volta para cá. Eu até escrevi aqui, ó, se vocês for no Google, vocês encontram isso, ó. Roger Abdemas é um ex-médico especialista em reprodução humana e abusador, vou dizer assim, em série, que foi condenado a 278 anos de prisão por 52 violações e 4 tentativas e manipulação genéticas irregular, né? Hoje a Silva, ela, né, não tá mais com Francisco, ela tem um outro relacionamento, ela tá com outra pessoa, mas isso ficou tão forte dentro dessa menina com 26 anos, gente, isso foi em 1997, né? Então, ela hoje já é uma mulher formada, hoje ela não pode ter filho, mas isso ficou tão forte dentro dela, que ela foi afastando dela aquele desejo de ser mãe que todas nós temos, o desejo de ter uma criança no colo, porque essa é a minha opinião, que dentro dela, ela tirou um filho que ela ia ter. Então, eu acho que dentro dela, ela foi matando, sabe? Sufocando esse desejo. Então, ela não tem filhos, né? Então, ela não é a única que sofreu por esses abusos, igual eu disse, muitas outras mulheres, mas quando ela viu na televisão que ela foi também na delegacia relatar o que ela tinha sofrido, o que acontece? Ele não pôde ser julgado também pela causa dela, sabe? Ele não pôde ser julgado porque o crime que ele tinha cometido já tinha sido prescrito, entendeu? Então, gente, eu acho, não, eu tenho certeza, foi um abuso familiar, sabe? Ele abusou fisicamente, mentalmente, financeiramente. A família toda esperava esse bebê, sabe? E a gente acha que pessoa que tem dinheiro, que tem condições, que elas não sofrem, que elas não passam por coisas que nós passamos, sabe? E a gente acha que certos tipos de médico, por estar aí na mídia, não tô falando de todos, que existem muitos médicos bons, sabe? Mas você, mãe, que vai ter um filho, se você chegar, fazer um ultrassom e dizer alguma coisa que você não concorda, vá para outro lugar. Se você está tratando com um médico que você acha que alguma coisa nele não está normal, vá em outro médico. Não cala, não guarda para você, fale, comente, diga para sua mãe, para sua irmã, para sua vizinha, para sua amiga, para o seu marido. Não guarde nada, conta, sabe? E se você achar que aquilo ali está sendo evasivo, sabe? Procura achar provas, porque nós mulheres somos muito inteligentes,
muito inteligente. Guarda as receitas, se vocês puderem guardar. Principalmente essa questão de não dar para a pessoa uma nota fiscal, sabe? Porque ele não dava a nota fiscal para não ser comprometido, né? E na época, quem fazia a manipulação dos óvulos era a filha dela. O filho dele trabalhava junto com ele. Então, eu não acredito que ele teve... que ninguém tenha visto o que ele fez, sabe? Nós tivemos há pouco tempo aí mulheres guerreiras. Parabéns para essas enfermeiras, para essas mulheres que filmou aquele anestesista abusando de uma mulher na hora do parto. Gente, quando a mulher está grávida é um momento muito sensível, muito sensível. Os hormônios estão à flor da pele, a esperança do filho vir perfeito, a esperança que ele venha com saúde, a esperança que ele chega para trazer luz pra gente, igual eu vou ser avó agora, sabe? Eu acho que eu tô pesquisando esses casos, igual ontem eu trouxe um caso, eu tô pesquisando outras coisas, porque dentro de mim tá muito forte, que a gente, mulheres, nós temos que nos proteger. Então, se você acha que o seu médico tá agindo de uma maneira que não é normal, tenta ver, conversar com outras pessoas, porque dentro do escritório desse doutor Roger, era decretado que todas as pessoas que estivessem na sala de espera para fazer o tratamento, para eles não conversar entre si. Ele alegava que uma pessoa estava no primeiro tratamento, uma pessoa estava procurando e tentava e não estava conseguindo, outras pessoas ele inventava um montão de coisa para que ninguém comentasse ali o que acontecia na verdade lá naquele lugar. Sabe? Graças a Deus, ele tá preso, é lá que ele tem que ficar, é lá que ele tem que morar, viver e apodrecer, sabe? Então, eu vim trazer esse fato para que ninguém esqueça, que da mesma forma que esse homem abusou, talvez a gente pode ter outros por aí fazendo a mesma coisa. Eu tô trazendo um alerta, porque não existe aquilo, nada do que foi um dia será de novo. Será sim, acontecerá sim. E pode, igual a gente viu o anestesista aí, né? Então, gente, era esse fato que eu queria trazer para vocês. Ele destruiu uma família, sabe? Porque psicologicamente, ela chama Maria Silva Franco. Ela luta por outras mulheres. E um fato que eu não posso deixar de dizer, ela acha que os óvulos que ele falava que descartava, esses óvulos, esses embriões, era comercializado. Porque tem um casal que não apareceu na mídia, que teve filhos, que tem uma doença que não é da família, ninguém na família nunca teve essa doença sanguínea. Tem mulheres que o filho é dela, mas ninguém sabe quem é o pai. Talvez seja o médico, ninguém sabe, né? Quem é o pai. Então, ele usou, abusou, manipulou. Ele foi covarde, cruel, um monstro, sabe? E não tenho mais adjetivo para dizer desse médico. Então, fique esperta, fica em alerta, sabe? Procura questionar, pergunta tudo que vocês quiser perguntar, que vocês têm o direito de saber. Seja chata, sabe? Pergunta onde estão os olhinhos ali naquele ultrassom, onde está a barriguinha, onde está o pezinho, onde está tudo, como que tá, como deixou de estar. Se você não concordou com aquilo que o médico tá falando com você, vai em outro médico, tá? E não deixa, gente, de cuidar do seu corpo, do seu feto, do seu filho, da sua gravidez. Porque tudo que a gente quer é que os nossos bebês venham saudáveis. Tudo que a gente quer é que nossos filhos... Eu espero que o meu neto chegue, sabe, nesse mundo e não passe por muito sofrimento que os meus filhos passaram. Porque eu tenho certeza que o meu filho é um bom pai. Mas proteger ele contra outros monstros, contra outros, a gente não vai conseguir proteger. Mas o que a gente puder fazer pela nossa sociedade, pela nossa população, não deixar um caso desse morrer,
está sempre alerta, sabe? Está sempre divulgando. É uma maneira de mostrar para todas as mãezinhas, para todas as gestantes, para todas as famílias que desejam tanto uma criança, que eles têm direito sim a ter um tratamento digno e ter um parto digno e ter toda e qualquer dúvida esclarecida pelo obstetra que estiver cuidando dela. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, saúde e paz. Se você ficou até aqui, ó, me dá um joinha, comente, compartilhe, divulgue. Talvez você conheceu essa história, talvez você soube de algo que eu não falei aqui. Comente, talvez você é uma pessoa que passou por isso. Comente aí. Gente, não vamos deixar essas coisas morrer, porque enquanto a gente estiver lembrando dessas coisas, é uma maneira de que a pessoa não se sinta tão segura, porque o Roger, ele se sentia um deus, ele achava que ele nunca ia ser pego pelas crueldades que ele fez. Beijo pra vocês, até um próximo vídeo, fica todo mundo com Deus, tchau!